As pessoas dizem que política não é para mim. Hoje a gente vai fazer um bate-papo diferente aqui. Por várias vezes eu fiz algumas pesquisas, fiz alguns levantamentos e percebi que tem muita gente que já pensou em entrar para a política, em participar mais ativamente da política, mas na hora H a pessoa se sente um pouco assustada com o sistema, com a burocracia dele, e a pessoa percebe que ela não quer participar e afirma muitas vezes que a política não é para ela. Então, pensando nisso, foi que eu decidi fazer essa live aqui para falar um pouco sobre essa afirmação, sobre essa consideração e o quanto que é importante a gente desmistificar esse entendimento de que a política não seria para todas as pessoas. Eu acho que é importante a gente começar dizendo que houve muito essa negação. As pessoas têm um espírito público para poder participar e colaborar com a sociedade, têm boas ideias, têm vontade de mudar, têm vontade de colaborar com esse processo. Mas muitas vezes elas consideram que a política não é o caminho mais adequado para isso acontecer. E isso é um perigo muito grande, porque a gente tem um problema de que necessariamente a gente precisa percorrer o caminho da política para conseguir encontrar essa saída. Vendo que você que está me ouvindo, está me vendo, tem o interesse de ajudar a sua comunidade, de fazer a diferença onde você mora e realmente poder fazer um trabalho diferenciado, eu acho que você precisa começar a pensar na possibilidade de se envolver com a política. Primeiro, a gente precisa considerar que a política nos afeta muito no dia a dia. E eu acho que muitas vezes a pessoa não percebe o quanto a política afeta diretamente o dia a dia dela e de todas as decisões que são tomadas. Então, muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo: não me interesso por política, não tenho interesse em participar de política, e isso não muda nada para mim. E essa postura política é a pior de todas as posturas políticas possíveis, porque é a postura de que você diz: eu não vou participar e todas as decisões que forem tomadas não vão levar em conta a minha própria opinião. Então, eu simplesmente não participo das decisões que influenciam diretamente na minha vida. Por isso, a importância de se refletir um pouco sobre isso. Se todas as decisões políticas que a gente toma na vida, elas são decisões que vão influenciar na nossa vida e na vida da sociedade em geral, por que não participar mais ativamente dela? Por conta disso, eu tenho pensado mais sobre essa questão e estou tentando convencer mais as pessoas dessa necessidade. O que eu tenho percebido aqui na minha atuação em âmbito local é o seguinte: pequenos grupos mais organizados têm conseguido participar da política e defender os seus próprios interesses. Então aqui, por exemplo, a gente tem grupos dos taxistas, grupos de policiais, grupos ligados à igreja, que têm a sua representatividade, têm a sua importância, mas não representam como um todo o interesse da sociedade. Então, por conta disso, é muito importante que as pessoas, integrando coletivos, grupos sociais que defendam interesses semelhantes, que ela também participe, que esse grupo também participe. Fiz uma anotação muito interessante, eu vi que alguém fez um comentário de que nós somos seres políticos. E tem uma frase que é super interessante, isso desde a época da Grécia Antiga, né, do Aristóteles, dizendo que todo ser humano é um ser político. E havia uma definição de quem não se interessava pela coisa pública, ele era chamado de idiota. Idiota era o termo exato usado na Grécia para quem só se olhava para o próprio umbigo e só estava preocupado com a sua própria vida pessoal. E esse termo perdura até hoje, talvez não com o mesmo significado, mas é interessante perceber que desde aquela época já tinha essa definição e esse entendimento de que não participar da política te torna um idiota, justamente porque você só olha para dentro de si e não se preocupa com a coletividade. Eu acho que a gente falar sobre isso é muito importante para a gente poder entender melhor aonde a política nos influencia, aonde ela nos atinge e o que a gente pode fazer para poder mudar realmente a nossa realidade. Então, pensando nisso, eu tenho sido procurado por várias pessoas. Tem muita gente me procurando: a gente está acompanhando o seu trabalho, você está fazendo um trabalho muito legal e tal, e querendo se inspirar nesse trabalho que tem sido feito lá no gabinete, aí não só por mim, por toda a minha equipe, pelas pessoas que dão suporte. Pensando nisso, foi que a gente, conversando, achou melhor que a gente pudesse criar uma plataforma mesmo, que a gente pudesse conversar com as pessoas e ajudá-las a entender melhor como fazer. Então, como que eu entendo que a política é para mim e como que eu posso fazer com que eu me prepare para participar dela. Então, a intenção é justamente que a gente possa trazer pessoas interessadas em participar da política, em participar ativamente, não necessariamente como candidato ou como político especificamente, mas participar ativamente da política como uma liderança comunitária, um líder de bairro, entender como funciona para poder pleitear algumas coisas, para poder defender os interesses da sua comunidade. Então a ideia é justamente fazer com que as pessoas que têm esse interesse, e que a gente tem sentido que são muitas,
mas que muitas vezes a pessoa não tem as informações, é que a gente tem pensado nisso, como que a gente consegue trazer essas informações para a gente poder renovar os nossos quadros e que a gente tenha mais gente participando da política, mais gente interessada realmente no bem público, no coletivo e na mudança da nossa cidade, da nossa região ou da cidade que for, né, e que estiver. E aí eu preciso começar também e falar que eu passei por esse processo e talvez por isso também eu me interesse muito em tentar colaborar, porque eu durante muito tempo fui avesso à participação política em cargos eletivos, então eu tinha uma atuação super ativa em associações e na minha profissão, mas eu evitava ao máximo a proximidade com essa questão da política e sempre tive muito medo. Primeiro, por entender que a política não seria o caminho adequado para a gente conseguir fazer a diferença, e segundo, que também me sentia um pouco incomodado com o meio, com as pessoas, né, e com os políticos em geral. Só que quando a gente toma essa atitude é que a gente percebe que quanto mais distante a gente estiver da política, mais a gente vai ser afetado pelas decisões da política sem que a gente possa dar a nossa opinião, sem que a gente possa defender o que a gente realmente acredita e o mundo que a gente acredita que tenha que ser o mundo ideal para nós. Pensando nisso, eu acho que eu sou uma prova viva de que dá sim para a gente participar da política, participar de uma forma efetiva, entregar resultado, entregar soluções concretas, apesar de todas as dificuldades, a gente consegue sim entregar resultados, entregar condições positivas e influenciar pessoas a participar disso. Então, pensando nisso, foi que eu comecei a tentar fazer com que mais pessoas se interessem para que a gente não fique só no campo das ideias. Participar da política é muito importante, é fundamental para que a gente possa fazer a diferença. Então, quem tiver interesse em participar da política, estiver pensando nisso, a ideia é justamente essa. Então, a gente criou um perfil aqui no Instagram, chama Política é Pra Mim, @Política é Pra Mim. Participe, adiciona lá, porque esse conteúdo a gente quer colocar lá para não confundir com o meu trabalho de vereador aqui e tal, porque a gente também não quer poluir demais as redes com muita informação. Então, as pessoas que tiverem interesse em saber mais, em participar mais politicamente, participar ativamente, só seguir lá, @Política é Pra Mim. Fiquem ligados que a gente vai poder fornecer todas essas informações. Um comentário da Salve Maria Farinha, que tem muita gente ignorante legislando e não sabe como conduzir a máquina pública. Esse é um outro tema também que a gente quer tratar. A gente quer mostrar como funciona o legislativo, como funciona uma produção do projeto de lei, como que esse trabalho é realizado, como que a gente fiscaliza, como que produz a legislação. Dessa forma é que a gente acredita que a gente pode colaborar com esse processo e que vai além da minha própria pessoa. Então, o meu pensamento tem sido, hoje eu estou conseguindo fazer a diferença porque estou interessado, quero participar da política. Em algum momento eu posso não querer participar mais, eu posso, por exemplo, voltar para a minha profissão, eu sou advogado, voltar para a sala de aula também, e aí eu não queria que todo esse trabalho fosse em vão. Então a ideia é incentivar mais pessoas a participarem, que a gente possa criar um movimento de verdade, que não fique só numa pessoa, num representante, porque não adianta, a política nunca vai ser solucionado através de uma pessoa só não é a salvadora da pátria. A gente precisa realmente criar um coletivo de pessoas que pensam de uma forma parecida e que podem juntos criar realmente uma mudança que a gente quer ver na nossa sociedade. Eu vi que a Flávia perguntou aqui como podemos fazer parte dos conselhos municipais. Isso é muito importante também, a gente debater sobre isso. Os conselhos municipais, eles são abertos, as reuniões são abertas e as candidaturas para os conselhos também. Então, a gente vai dar mais informações, eu vou, vendo a sua pergunta, inclusive, eu já vou começar a preparar um materialzinho sobre isso também, para como as pessoas podem começar participando dos conselhos, se aproximando mais da gestão pública, inclusive cobrando que conselhos efetivamente funcionem, que é um outro problema também. Tem muito conselho que existe só no papel. Então, dessa forma, a gente consegue fazer com que as pessoas entendam o seu papel e possam participar. Eu fiz algumas anotações finais aqui que diz o seguinte: muita gente acredita na afirmação de que a política não é para ela, por achar que sua participação não fará a menor diferença. E é aí que está o crucial engano. As grandes transformações políticas começaram em pequenos grupos. Então, quando a gente vai prestar atenção na forma e na mudança da política que a gente assiste acontecer no dia a dia, muitas vezes ela acontece a partir de grupos muito pequenos, que simplesmente se organizaram, entenderam o seu papel e conseguiram direcionar as suas ações para os lugares adequados. Então, a ideia é que a gente possa estar debatendo no Política é Pra Mim justamente como preencher esses caminhos, como caminhar da forma adequada para a gente atingir os nossos objetivos enquanto coletivo.
E aí não necessariamente a gente fazer isso no cargo público ou não, mas que a gente consiga entender esse caminho. Eu anotei também uma outra questão, que tem muita gente que acredita que a política não dá espaço para que a mudança aconteça. Então tem muita gente, e a gente ouve isso de forma muito constante, né? Ah, não, a política tá aí, tá desse jeito, não tem como mudar, entra lá, o sistema vai ser esse, sempre, e uma andorinha só não faz verão e tal, tal, tal. A gente precisa mudar isso, porque faz sim diferença. Claro que quanto mais pessoas dispostas a criar essa mudança vem mais rápido, mas ela acontece sim, está acontecendo. Então a gente tem conversado muito sobre isso, o quanto que ela já gera resultados em vários aspectos. A ideia é justamente fazer com que as pessoas se preparem. Então eu queria mesmo fazer parte desse processo de incentivar, estimular e colaborar no aprendizado, aprender também, porque é um processo de aprendizado mútuo, nesse processo de preparar mais pessoas para participarem mais ativamente da política. A gente já faz isso bastante através do Câmara Jovem, através das formações que a gente faz no Legislativo, mas agora a gente quer fazer também isso focado nas pessoas que realmente dizem, não, eu quero participar mais ativamente politicamente. Como eu faço? Então é justamente nessa ideia que a gente está buscando trazer as pessoas para poder participar. Quando a gente pega as pesquisas sobre política, a gente vai perceber que as camadas mais jovens da população têm uma preocupação muito maior com a questão ambiental, até porque vão sofrer mais os impactos dessa devastação, né, e dessa falta de cuidado com o meio ambiente. Então, mais importante ainda, a razão dos jovens participarem mais ativamente da política, porque existem pautas que simplesmente pessoas não se interessam, os grupos políticos hegemônicos que estão aí simplesmente não se interessam. Então, a participação política ela gera esse efeito, que é fazer com que esses temas sejam mais debatidos. E eu sou uma prova viva disso também, porque entrei com a questão da pauta ambiental, a gente conseguiu avançar em vários temas, e mesmo nas pautas que não se referem diretamente a mim, a gente acabou, com a nossa presença, provocando que as pessoas tivessem que se movimentar também para produzir esse conteúdo da parte delas, outros vereadores, o próprio Poder Executivo, todo mundo entendeu a importância da pauta ambiental a partir do momento que percebem o quanto reverbera, o quanto que as pessoas estão preocupadas com isso e o quanto que isso gera de voto, né? Então, no fim das contas, tem muita gente que se movimenta com essa ideia e aí acaba percebendo isso. O Lenival está fazendo uma pergunta muito legal aqui, que é: uma pessoa tímida pode fazer parte da política? Com certeza. E digo isso porque eu também me sentia muito tímido, principalmente para falar assim na frente da câmera, stories, e ser eu a filmar meu próprio rosto falando e tudo mais. Então eu também tive que passar por esse processo, porque eu não me sentia envergonhado já na minha profissão como advogado, por exemplo. Mas para a política é uma outra coragem completamente diferente. Então essa vergonha ela é comum e é muito importante que, se você tiver interesse, Lenival, em participar, que você já comece a trabalhar isso desde já, porque isso vai te dar essa tranquilidade maior para as pessoas poderem te ver falando e entender o que você está dizendo. Eu acho que vai ser legal. Tem muita gente que pensa assim, a política é participar de cargo político. E esse é um outro engano também, que acontece de uma forma muito constante. Cada vez que você sai da sua casa, ou até dentro de casa, ainda mais hoje em dia, com o celular na mão, você está participando politicamente. Então, é muito importante que a pessoa entenda esse processo, entenda que ela é política, entenda que tudo que ela faz influencia e que ela precisa ter uma postura mais focada nisso. E não esqueçam, @política é pra mim. Siga lá, porque a gente vai começar a criar esses conteúdos lá para não misturar com a atuação aqui como vereador. Como eu disse, participar da política não é apenas participar de manifestação ou se candidatar a um cargo público. Cada vez que você se manifesta, que você exige direitos, que você se une com pessoas que pensam da mesma forma, que você reúne coletivos que defendem os mesmos interesses, que defendem as mesmas ideias, cada vez que está fazendo isso, está fazendo política e está fazendo de uma forma que é bacana e que a gente precisa estimular. As pessoas perderam a fé na política como caminho para solucionar os problemas. E isso é um risco muito grande, porque o contrário de guerra, ele não é paz, o contrário de guerra é política. Não tem outro caminho para a gente resolver os nossos problemas, os nossos conflitos sociais, se não for através da política. Senão a única outra forma é através da guerra, do conflito, do confronto. Então é muito importante que as pessoas entendam isso e entendam que seus atos são atos políticos. E que sim, se elas tiverem interesse em participar da política, é um meio muito importante de receber as pessoas boas, tem espaço para pessoas boas, tem espaço para pessoas que estão interessadas,
tem espaço para fazer a diferença, para fazer a mudança, para construir uma nova realidade. A política está aí para isso. A dinâmica política mudou muito, então hoje as redes sociais também permitem uma atuação muito mais ativa e eu também acabo usando muito, né, na minha atuação. É muito importante que as pessoas entendam que a política é sim para elas e que é possível fazer a diferença, é possível participar, é possível criar tudo isso. Para você que quer se manifestar, quer se candidatar, ou muito mais do que isso, a nossa ideia é a gente poder fazer essa colaboração. Aqui também fiz mais uma anotação de que a política é feita em cada ato nosso do dia a dia. É necessário que tenhamos sempre a consciência do impacto social de cada ação nossa. Um copo plástico que jogamos no lixo gera uma série de consequências para toda a sociedade, para o meio ambiente. Então, qualquer coisa que a gente faça é ato político e a gente precisa estar ligado com isso. Quando a gente fala assim, então beleza, eu quero participar da política, eu quero estar mais presente na política, mas eu não tenho tempo. Eu não consigo porque eu tenho minha profissão, porque eu estou na correria, porque eu não tenho dinheiro. Como é que eu faço para poder participar? Então esse é um outro tema que a gente quer tratar também, porque é possível você participar coletivamente dentro das suas possibilidades. Então muitas vezes a pessoa fala, não posso porque eu trabalho demais e tal. Pô, mas você não pode tirar às vezes 2 horinhas a cada 15 dias para poder colaborar com alguma associação, algum tipo de trabalho que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, ou alguma associação ligada a algum interesse que você tenha, que você gosta. Sério que você não tem essas 2 horas? Assim, talvez você perca essas 2 horas, às vezes, papeando no celular ou vendo rede social. Então, por que não fazer pela rede social real, né, que é a rede da sociedade e que a gente possa fazer essa diferença? Então, a política ela é feita no dia a dia, ela pode ser feita o quanto for possível para você. Eu acho que a gente precisa justamente pensar como que pode auxiliar, como é que pode participar, quanto pode participar, dentro das possibilidades. E participar da política não é dar dinheiro, não é dar cesta básica, não é dar fardo de telha, não é dar cargo. Isso não é fazer política. Fazer política é você realmente lutar para defender os interesses do coletivo, da sociedade, do bem comum. E isso é fazer política. Por conta disso, a ideia é que a gente precisa realmente fazer essa diferença. Vou dar ato político o tempo todo. E eu vi que a Ana comentou aqui que o problema é que no Brasil não funciona, infelizmente. Ana, é justamente esse tipo de pensamento que a gente está tentando mudar. Porque mesmo que a gente chegue na conclusão de que a política não funciona, qual a saída que a gente tem? Lutar para que ela passe a funcionar. E isso vai ser feito também por dentro da política. A não ser que a pessoa defenda uma ruptura completa da estrutura do Estado, e aí não é o meu caso, a única forma que a gente tem de fazer essa mudança acontecer, já que a política não funciona, é a gente forçar que ela comece a funcionar. E aí, para isso, a gente precisa participar politicamente. Então é um paradoxo, porque muitas vezes a gente acredita que não dá para mudar a política, então deixa a política do jeito que ela está. Mas e aí? A gente vai viver a vida toda então sem nenhuma perspectiva? Justamente não. Então assim, a gente precisa fazer essa mudança por dentro. Eu também acho que a gente tem problemas estruturais gravíssimos, eu não tenho dúvida disso. Mas, mais uma vez, eu te devolvo a pergunta dizendo qual seria a saída? A gente tem, ou a gente aceita e diz, não, tudo bem, a gente tem problemas estruturais gravíssimos e aí não tem o que fazer. Ou também a pessoa pode falar assim, não, defendo uma ruptura da estrutura do Estado, um golpe de Estado, ou sei lá, uma revolução. Tudo bem, tem gente que defende, né? Mas para nós que acreditamos nessa mudança através do Estado de Direito, né, do Estado democrático de direito, através das leis, através dessa mudança na sociedade que nós fizemos, eu acredito muito que essa mudança política ela só pode vir através da política. Salve Maria Farinha falando também, temos de ser a mudança na prática, a sociedade precisa de uma mudança de pensamentos, que a revolução seja educacional. Concordo, e convocando principalmente os jovens para participar. Há também um receio muito grande, porque a juventude tem se desinteressado muito da política. Então, se a gente for pegar o histórico brasileiro, desde a época das diretas já, todos esses movimentos que aconteceram pelo fim da ditadura, a participação dos jovens era muito ativa. E a gente passou um período, esse período democrático que o Brasil passou, ele foi de pouca participação dos jovens. E isso é um perigo, justamente porque os jovens precisam participar da política, porque são os jovens que têm condição de trazer um novo ar e que não vem com todos aqueles vícios que já estão acostumados. Então são os jovens que têm a condição
de colaborar com essa mudança. Então a gente acredita muito que os jovens é que tem essa ferramenta na mão para mudança política. A Ana fez um comentário aqui que os brasileiros não entendem que a política é algo do cotidiano, tudo que fazemos é política. Com certeza, Ana, foi o que a gente comentou aqui. A política está em tudo, tudo mesmo. Quando você acende a luz do seu quarto, quando você já está, de qualquer forma, pagando imposto, o imposto é definido pela política. Então eu fiz uma anotação aqui por onde começar a participar politicamente. É preciso começar da forma mais confortável para você. Então é dessa forma que você começa a participar politicamente. A política ela não pode ser dura, a política não pode ser cansativa, ela não pode ser desgastante, porque senão você acaba prejudicando o seu próprio pessoal, a sua vida, com a sua família, com as pessoas que você gosta. Então a participação política, a participação coletiva, por mais que ela inspire muitas emoções, né? Tem muita gente que, querendo ou não, várias vezes fica irado, fica revoltado com muitas injustiças, principalmente as pessoas imbuídas do espírito público ficam com essa sensação. Mas é muito importante que você tenha sempre em mente que é preciso participar desse processo da política de uma forma que seja confortável para você. Então, a gente precisa se comprometer de acordo com as nossas possibilidades. Então, se você vai começar a fazer um trabalho, por exemplo, numa associação que você acredita, ou na sua comunidade, no seu bairro, se você vai começar a atuar politicamente, atuar coletivamente, até porque se você pretende no futuro, quem sabe, sair candidato a alguma coisa ou participar num cargo político, você precisa começar a participar socialmente de uma forma mais ativa. Mas faça isso de uma forma confortável, dentro das suas possibilidades, sem se prejudicar, sem prejudicar o seu relacionamento com a sua família, com seus amigos, porque é dessa forma que você vai conseguir fazer isso não te desgastar e não te deixar com aquela sensação de que você está abrindo mão de outras coisas e se prejudicando. Eu coloquei aqui que você pode começar com uma manhã por mês com um ato cívico de limpar a praia ou de colaborar com uma associação com a sua profissão, se você não tiver condição econômica. Então existem várias formas, a gente vai falar sobre isso também no Política é Pra Mim, não deixem de seguir lá, @Política é Pra Mim, porque através do Política é Pra Mim a gente vai conseguir estar mostrando para vocês justamente essas formas e como que você consegue fazer isso de uma forma que seja leve, que seja bacana e que você possa participar. Então, até anotei aqui, por exemplo, que eu conheço pessoas que dão aula de ginástica para idosos, outras que dão aula de língua inglesa para crianças em situação de vulnerabilidade. Isso também é fazer política e participar da construção do nosso mundo. Então, fazer política está nos atos mais simples e que a gente pode fazer com a nossa profissão, com o nosso conhecimento que a gente tem prático, ou até mesmo que a gente não tenha um conhecimento, mas assim, participar de ato cívico de limpeza de praia ou de qualquer coisa assim, você não precisa de muito conhecimento. Então, você precisa realmente arregaçar as mangas e fazer, e isso é algo que com certeza vai te deixar com uma sensação muito positiva, porque se você faz algo se sentindo confortável, você também se sente útil, se sente participativo, e isso vai fazer muito bem para você. Eu fiz aqui uma última anotação de que, segundo dados da Oxfam Brasil, há uma relação direta entre a participação democrática e a redução das desigualdades. Quanto mais a população participa da vida pública, mais avançamos numa sociedade mais justa e igualitária. Então, respondendo até a Ana, que fez um comentário aqui, Ana, é justamente isso. As pesquisas mostram que quanto mais a gente participa da política, mais a gente consegue resolver os problemas que existem, principalmente de desigualdade. Então, a ideia da participação política é justamente a gente conseguir ir resolvendo os problemas que existem. Então, nos afastar da política é tudo que o atual sistema quer. O atual sistema quer que a gente não participe, porque aí tudo permanece como está, e a gente sabe que permanecer como está é que é o problema. Então, eu vi que você fez uma pergunta aqui, né? Existem associações de estudantes nas escolas? Aqui em Portugal existe. Então, algumas escolas têm, né? A gente tem a união dos estudantes, eles se organizam, tem algumas escolas com grêmios, isso é muito importante também, porque isso também vai fazer com que o jovem, logo muito cedo, já comece a se interessar pela participação política e principalmente a escola precisa permitir que isso aconteça e permitir também que as decisões tomadas pelos jovens influenciem e mudem a realidade deles. Então não adianta falar assim, pode formar um grêmio, mas a decisão de vocês a gente não vai acatar ou não vai aceitar, porque aí você está justamente desestimulando essa participação. Então é muito importante que o sistema de ensino entenda também essa participação e permita que eles façam. Eu fui questionado por uma escola que disse que os alunos se estruturaram e fizeram uma revolta lá e fizeram uma greve que era ninguém mais compra lanche na cantina porque os valores subiram muito
E aí eles se organizaram mesmo coletivamente, e num determinado dia da semana ninguém comprou na cantina. E fui procurado pela direção da escola perguntando o que eles faziam. Eu disse, abaixa o preço imediatamente, não porque a gente está falando de lucro ou não, isso daí a gente se discute depois, mas para ensinar para os seus alunos, essa talvez seja a grande aula que vocês vão poder dar esse semestre para os seus alunos, é mostrar que a estruturação e a participação coletiva, ela gera resultado. Então, assuma inclusive o prejuízo da sua cantina se for necessário, mas mostrem para os seus alunos que a participação política, ela gera realmente um resultado prático e você precisa entender e participar disso também. Então pensa como se você fosse um aluno daquela escola, o tanto que você precisa entender que a sua participação, ela dá resultado. A gente precisa entender que essa participação coletiva é que ela precisa acontecer. Então, pensem sobre isso. Como lidaria com a questão de quem você é em sua vida pessoal, sobre o que você faz e deixa de fazer, com o tabu, alguns preconceitos que existem do público. Então, a gente precisa entender que quando a gente vai para a política, a gente vai defender os nossos pontos de vista. E muitas vezes a gente vai ter gente que pensa completamente diferente, a gente vai desagradar. Então eu, por exemplo, entendo isso e não tenho nenhum receio em desagradar as pessoas que pensam diferente. Muitas vezes eu me sinto muito incomodado quando eu, por falta de comunicação, por falta de harmonia, a gente perca um pouco essa conexão. E aí pessoas que pensam como eu se incomodam e esse para mim é que é o problema, assim. Mas pessoas que pensam diferente de mim e que acreditam que o caminho para a solução do mundo é outro que não que eu acredito, não tem problema. Eu espero, na verdade, que a gente permaneça sempre no campo das ideias e debatendo política, né? Porque quando a gente está debatendo política, a gente não está debatendo pessoas, a gente está debatendo ideias. Então, como eu lidaria com a questão de quem você é na sua vida pessoal, eu acho que a gente tem toda a liberdade. Hoje em dia a política está permitindo isso. Então, hoje nós temos grandes movimentos da LGBTQIA+, os movimentos quilombolas dos negros se fortalecendo muito para a participação política, que é fundamental. A gente precisa também de movimentos de coletivos que até pouco tempo atrás não participavam da política. Então, eu estava ontem, por exemplo, num evento super legal de hip hop. Por que não o coletivo hip hop também não ter a sua estruturação política de participação? Então, esses grupos precisam também entender a sua participação e defender a sua forma de vida, a sua forma de enxergar o mundo. Então, acho que a vida pessoal, ela acaba, na verdade, aflorando, já que você está defendendo o que você acredita e está se cercando também de pessoas que acreditam em você. Reuber, aqui, o difícil é manter fé na política da nossa cidade, quando as pessoas só... Aí eu acho que sumiu aqui o restante, Reuber, mas é isso. A gente precisa ter fé, não tem outra forma. A gente precisa ter fé na política, porque é só através dela que a gente vai conseguir fazer essa mudança. E se a gente não tem fé nos políticos que estão, vamos mudar os políticos que aí estão, porque eu acho que, na verdade, a gente não tem que perder fé na política, mas nos políticos que estão no momento nos representando. Então, acho que esse precisa ser a nossa visão, a nossa ideia. A Elaine falou que concorda. A Ana disse que jamais devemos sair da atividade política, isso faz parte do progresso democrático. Ana, concordo plenamente, eu acho exatamente isso. E sinto, pelo menos aqui na minha região, eu sei que tem outras pessoas aqui de Pernambuco, você está aí de Portugal, tem gente de muitos lugares. Tem muita gente que participa muito pouco, que se interessa muito pouco, justamente porque está com essa crença de que não vai fazer diferença. Ah, já tentei, ou conheço gente que já tentou. Não, mas o mundo é agora, agora é a nossa vez. Então, sério que a gente vai deixar para lá? E vai deixar do jeito que está? Então, tá aí a importância de participar o tempo inteiro, dentro das suas possibilidades, do que for confortável para você, sem você deixar de lado, né, a sua vida pessoal e o seu eu, né? Eu acho que respeitar isso também é importante. O Salve Maria Farinha, isso, é sobre ser a mudança. Há pessoas que reclamam da política, mas jogam lixo na rua, exatamente, não dão lugar ao idoso no ônibus, tentam burlar as regras, e sendo a mudança, o comportamento muda. Isso aí. Educação vem de casa, mas não só de casa, Elaine, vem de vários lugares, né? Vem de casa, vem da escola, vem do nosso convívio coletivo, vem da formação política. Eu acho que esse é o caminho. É o Kiko dizendo que saudade da educação moral e cívica, atuei em ações sociais desde pequeno, devido a essa matéria na escola. É importante a gente entender que também não é só a escola responsável por esse processo de formação política, né? Ela vem de casa, ela vem do círculo de amizades, ela vem das pessoas que a gente convive no nosso trabalho. É realmente a gente entender essa importância dessa participação. A Ana comentou, Vinícius, o problema principal é que os partidos não ouvem as pessoas. Não falo do PT nem do Lula, mas sim os políticos atuais. É um problema, né? É muito comum que políticos, depois de eleitos, parem de ouvir os anseios da população.
A gente sabe que isso acontece muito, mas a gente precisa mudar isso. Inclusive exigir que os políticos nos ouçam, né? E a gente, eu pelo menos tenho lá dentro do meu gabinete uma tentativa de estar ouvindo constantemente as pessoas. A gente tem canais abertos, tem aplicativo, tem WhatsApp, tem pelas redes sociais, tem um monte de coisa que a gente tenta possibilitar que as pessoas participem. Ouvir a população é muito importante. E se eu estou lá dentro como político e estou ouvindo e outros não, é porque talvez o problema não seja a política, mas os políticos, né? Ana, aliás, deixem de votar numa ala como evangélica que apenas sugam o bolso do orçamento. Ana, a gente tem que sempre tomar cuidado com generalização, né? Assim, a gente tem alguns problemas relacionados a determinadas atitudes, mas a gente nunca pode generalizar, porque existem muitos evangélicos trabalhando pelo coletivo, fazendo a diferença. É difícil. Eu sei que a gente... E é difícil porque do outro lado também tem gente olhando dizendo assim, mas movimento coletivo, sei lá, do movimento sem terra, só tem gente que quer invadir. A gente nunca pode generalizar, nunca. Porque a generalização ela é um erro, porque ela vai sempre criar uma série de problemas e a gente não vai entender o pensamento do outro. E a democracia consiste em a gente entender que pessoas pensam diferente da gente e a gente tem que compor. A gente tem que chegar em soluções coletivas e para solucionar coletivamente o que a gente precisa é de composição. É isso, minha gente. Acho que a gente está indo aqui para o final. Eu queria agradecer demais a todo mundo que ficou aqui me ouvindo. A gente fala sobre esse assunto. Mais uma vez, eu queria dizer que a gente acabou de criar um Instagram, que é @politicaépramim. Então, se você acha que política é para você e quer ter mais contato com esse tipo de conteúdo, segue lá, @politicaépramim. Porque é dessa forma que eu acredito que a gente possa colaborar, debater, mostrar ideias, mostrar como que pode ser feito. E quem tiver interesse, quem sabe, em construir uma candidatura, construir uma participação social mais arrojada, participar de associações, de coletivos e fazer a diferença onde mora, então segue lá no @politicaépramim e vamos juntos fazer a diferença. E que a gente possa entender a importância da política, a importância da nossa participação e que todos nós temos a responsabilidade de fazer a diferença. Um grande abraço para todo mundo, muito obrigado por todo mundo que parou para assistir aqui e tamo junto. Um beijo grande.